Salve, salve, alunos! Voltamos aí agora para mais uma aula de História Geral. E, diga-se de passagem, a aula 12.1. Nesse momento, nós estamos trabalhando ainda a Antiguidade. Estamos falando sobre as primeiras civilizações. Nós chegamos lá na Mesopotâmia, falamos sobre as sociedades mesopotâmicas como aí os caldeus, os assírios, os amoritas, né? Chegamos até os persas e agora chegamos à tão sonhada aula que vamos falar sobre o Egito. Exatamente, o Egito é um conteúdo que ainda chama a atenção de muitos alunos, porque o Egito, ele também tem os seus encantos. Encantos esses que vocês irão desvendar na nossa aula de hoje. Para isso, eu quero que você preste atenção no quadro. Vamos lá. Olha só, para a aula de hoje, a civilização do Egito. Aí, especificamente, nós iremos falar sobre a sociedade egípcia, tá? E olha só, as pirâmides. E aí, todo e qualquer aluno, ele acaba tendo assim uma curiosidade em relação à construção das pirâmides, para que serviam essas pirâmides, quem era depositada dentro dessa pirâmide, o que de mistério ela acaba trazendo para a sociedade. E aí o aluno acaba, então, se prendendo ao assunto, porque é fantástico. E além do mais, quando você fala sobre os deuses egípcios, os deuses da Mesopotâmia, que também foi falado aqui. Então, assim, é um assunto que chama muita atenção. Então, acompanha comigo. Para a aula de hoje, nós temos as habilidades. São duas, tá, aluno? Vamos lá. Utilizar diferentes procedimentos metodológicos na construção do conhecimento histórico, assim como reconhecer os fatos do passado como processos sociais, resultados de posicionamentos diante de diferentes possibilidades. E aí, aluno, eu começo com vocês para entendermos um pouco como estava essa divisão social. Eu quero lembrar que essa divisão social, inclusive eu falei em uma outra aula lá atrás, quando eu estava abordando sobre a sociedade mesopotâmica. Os caldeus, os assírios, os amoritas, eles já possuíam uma pirâmide social. Quem era a elite, quem era o intermediário e quem era a classe baixa. No Egito vai ser a mesma situação. Na Roma Antiga, também a mesma coisa. Lá na Índia, que nós vamos falar também, a mesma situação. Até chegarmos aí, o que mais vocês irão conhecer e que também já estudaram, é sobre a Revolução Francesa, que tem lá sua pirâmide social, dividida entre primeiro estado, segundo estado, terceiro estado. E hoje, professor, nós temos uma pirâmide social que representa a sociedade? Sim, claro. Vamos falar isso mais lá na frente para vocês entenderem como é que está essa composição social nos dias atuais, tá bom? Joga na tela. Nós temos aí, senhores, a sociedade egípcia, certo? Sociedade egípcia com uma estrutura diferente, né? Olha só, a sociedade egípcia era altamente estratificada. Deixa eu colocar aqui a minha caneta de cor vermelha. Beleza. A sociedade egípcia, ela era estratificada. Eu vou explicar para vocês o que vinha a ser isso. Ao mesmo tempo que era estratificada, ela também era hierarquizada e escravista. Veja aí, 3 adjetivos: estratificada, hierarquizada e escravista. Sendo uma das mais importantes que as outras, viu? E que a mão de obra escrava era utilizada por toda a sociedade. E aí, quando você observa, preste bem atenção nessa pirâmide que eu passei para vocês aí. Pirâmide social do Egito. Olha aí. Bem no topo, eu tenho a pessoa do faraó e todos os seus familiares.
Eu não posso dizer, professor, vai ser um faraó com toda a sua família? Basicamente, eu vou dizer que seria uma espécie, uma comparação de monarquia? Não, não nesse sentido, tá? Vejam só, abaixo do faraó, eu já tenho aqui os nobres e sacerdotes, pessoas muito conceituadas e de grande prestígio para com o grande deus, né, dos egípcios, que era o faraó. Faraó significa casa grande, vocês vão entender por quê. Aí, abaixo dos nobres e sacerdotes, eu tenho os soldados, na terceira classe. Se nós formos comparar a terceira classe lá na frente, na França, seriam os escravos, né? Abaixo da terceira classe, que são os soldados, eu tenho aqui os escribas, os intelectuais, aqueles que escreviam, né, que narravam a história, que faziam os documentos, etc. Abaixo deste, eu tenho quem? Os comerciantes. E abaixo dos comerciantes, eu tenho os artesãos. E abaixo dos artesãos, eu tenho os camponeses, que são homens livres. Agora, senhores, abaixo dos camponeses, eu terei quem? Justamente eles, os escravos. O escravo, observe, ele vai ser aqui a base de tudo, de toda a sociedade egípcia. Então, observe que são várias classes ao mesmo tempo, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Com escravo, 8. Tá bom? Olha lá, avançamos. Com isso, faraó. Vamos ter o entendimento do que vinha a ser a palavra faraó. Tinha o poder absoluto. Aqui já fala. Absoluto. Professor, é como se fosse uma monarquia absolutista? Não podemos. Por quê, professor? Professor, por que o senhor não fala que vinha a ser uma monarquia absoluta ou não posso comparar com uma monarquia? Porque os termos, eles são diferenciados, eles são usados em tempo diferente. Então não tem como eu colocar esse mesmo termo de monarquia que começa aí a partir do século... Nós temos século IV, século V, os estados nacionais que foram criados, já começa a surgir as monarquias. É diferente de eu estar falando de 2.500 anos antes de Cristo. Ainda não existia esse termo. Por isso que há uma preocupação de você não tentar mencionar isso para não haver conflitos, tá bom? Segue no 4, vamos lá. Então, o faraó era visto por um cara que tinha o poder absoluto na sociedade. Era considerado, olha só, era considerado um Deus vivo aqui na terra. Ele era dono de todo o Egito, viu? Chefe da administração, chefe dos cultos religiosos e também comandava o exército. Tudo passava por ele. Tinha como principais funções e responsabilidade o quê? Manter a ordem e a justiça na sociedade. Esse era o principal papel dele. Caso não cumprisse suas obrigações, quem, professor? O faraó teria como punição a morte. Ou seja, uma espécie de desaparecimento que seria eterna. E aí, se ele não cumpre com a obrigação, então ele vai ser deposto do cargo, sim, e vai entrar um outro. Tá bom? Avançamos. Quem era a nobreza? Eu não sei se você percebeu, mas nós estamos voltando aqui, ó, para poder explicar toda essa pirâmide, parte a parte, tá bom? Bom, falei sobre o faraó e agora eu falo sobre a nobreza. Nesta classe, enquadravam-se os viziers, tá bom? O que são isso? São pessoas ligadas diretamente ao faraó. Uma espécie de assessor, professor? Sim, sim. Os sacerdotes, os oficiais do exército e as suas famílias também eram vistos como os viziers, tá? Nesta classe, a rainha, olha aí, nesta classe de nobreza, a rainha era escolhida e, apesar de o faraó ter muitas esposas, a poligamia, né? Ele tinha aí quantas mulheres quisesse para poder se deitar com ela, né?
Apenas ela tinha o poder real. O faraó poderia ter 7, 10, 20, 30 mulheres, mas somente uma era chamada de a rainha. Tá bom? Mas para que isso, professor? Para poder procriar, para que pudesse nascer naquela sociedade crianças com sangue azul, de nobreza e etc. Tá? O casamento era feito entre parentes, a fim de manter o sangue azul daquela dinastia. E aí, outro dia, numa discussão que eu participei, perguntaram assim, mas por que eles cruzavam entre si? A ideia era aumentar o rebanho. Na Mesopotâmia, nas civilizações antigas, eles faziam isso, cruzavam entre si. Para quê? Para aumentar o bando. Somente tempos mais tarde é que começam então a fazer um casamento arranjado, mas sempre assim, casamento de alto nível, sangue azul, né? Começou então já a misturar, mas teve determinado período, até hoje tem sociedade que mantém um casamento ali entre eles. Então eu tenho aí, o pai pode casar com a filha? Poderia. O irmão pode casar com o irmão? Pode. Pode casar com o primo? Pode. Com o tio? Pode. Não existia isso. A intenção era aumentar aquele grupo. Por isso que, quanto mais gente da alta realeza, pessoas com sangue azul e com a genética boa, era fundamental para aquela sociedade. Por isso que a nobreza eram pessoas selecionadas. Não era qualquer um. Tá bom? Avançamos. Depois da nobreza, eu mostro para vocês aí uma outra pirâmide, né? Então eu tenho aqui em cima a família real, eu tenho o faraó com a sua rainha e o seu herdeiro, principalmente um homem. Mas, professor, por que desde sempre, então, a sociedade foi machista? Não, senhores, é a cultura. Se você casa, se você é um príncipe, você se torna dono de um trono, é um rei, você vai ter que deixar um herdeiro, e de preferência, homem. Por quê? Porque nesse período já de realezas, já começou a haver alguns casamentos arranjados. E a mulher, na verdade, acabava levando o dote dela para o marido. Ou seja, boa parte da minha família, eu tenho uma filha, tudo que eu construí, boa parte da minha herança, a herança que cabe a ela leva para o marido. Aí não dá, né? Agora, se eu tenho um filho homem e ele casa com uma pessoa que tem dotes, boa parte dos bens dela vem para a nossa família. Então, por isso que essa ideia de separar e ter um herdeiro homem. E nós temos na história aí vários herdeiros, vários reis e rainhas que não, infelizmente, não tiveram um herdeiro homem. Por exemplo, a nossa história do Brasil. Dom Pedro II, ele não teve filho homem. Ele vai ter duas meninas, a princesa Leopoldina e a princesa Isabel. A ideia dele era ter um filho homem, mas não conseguiu. Entendeu? Então, assim, seria até uma angústia. Para a época, sim. Hoje, o importante é ter um filho, ver com saúde e tudo bem. Mas essa questão de realeza, de assumir trono, tinha que ser o homem. Não é aquela sociedade machista, mas era o costume daquela época. Eu espero que vocês tenham entendido. Fechou? Continuando no quadro, vamos lá. Abaixo, então, do faraó e a sua família, aí eu tenho aqui o grupo de sacerdotes e a nobreza. E, senhores, até o modo de se vestir, de se comportar, também era diferente. Abaixo eu tenho aqui o escriba, somente eles, né, as pessoas letradas. Aí depois eu tenho aqui os militares, lembram? Aí, ó. E os coletores de impostos. E eu tenho os camponeses, que é a base, né? E o escravo. Tá certo? Avançamos. Os soldados, senhores, que vocês viram naquela primeira pirâmide, que era a terceira camada, né? Os soldados eram uma classe pequena e a sua principal função era garantir a segurança do território, que era dominado ali pelo faraó, né? Pertencente ao faraó. Fazendo, quando preciso, escolta nas expedições aos países vizinhos. Controlar, manter, né?
a segurança, etc. Posteriormente, devido às invasões e à necessidade de uma defesa mais resistente, o exército e a tecnologia em combate foram aumentando. Ou seja, que tecnologia foi essa, professor? O emprego de instrumentos diferentes, né? De arma, de estratégia de guerra, de combate e etc. Então, assim, não só de homens, de quantidade de homens é que vai viver um exército, mas eu tenho que ter estratégia, eu tenho que ter ferramenta para poder atacar, né? A quantidade de arcos e de flechas, de arpões e etc, e etc, etc. Tá bom? Avançamos. Depois dos soldados, eu tenho aqui os escribas. E esses escribas eram os únicos, vejam, que poderiam seguir a carreira como administradores ou simplesmente ingressar no serviço público, tá bom? A escrita servia para o registro de tudo que acontecia no cotidiano egípcio. E devido a ela, é que conhecemos um pouco da história narrado por esses profissionais. Vocês viram na pirâmide, os escribas eram aqueles que anotavam tudo, registravam tudo, eram os historiadores egípcios, não vamos dizer historiadores, mas a pessoa, até essa palavra não existia, tá? Mas o escriba era a pessoa responsável de anotar tudo que acontecia. E isso em pergaminhos, né? E é com base nessas escritas deixadas pelos escribas é que nós conhecemos a sociedade egípcia. E aí, para os romanos, nós temos uma outra categoria, para os indianos também, assim, toda a história, né? Que nós falamos aqui na nossa primeira aula, Homero foi o primeiro historiador já existente, porque foi ele que começou, então, a registrar todos os acontecidos e depois narrá-los. No caso dos escribas, era o cara que anotava todas as informações, mas nem se imaginava que aquilo seria, de fato, lido pelos outros, anotava por um trabalho que era exercido, tá? A função que era exercida, tá bom? Vejam só, nessa outra imagem, nós podemos perceber o trabalho do dia a dia. Eu tenho aqui no canto o faraó, né? Podemos dizer assim. Eu tenho aqui os sacerdotes, quer dizer, perdão, eu tenho aqui os escravos, eu tenho aqui os camponeses, eu tenho o cotidiano da vida dos egípcios, tá bom? O cara caçando, pescando, arando a terra para a agricultura e assim por diante, tá bom? E os artesãos, professor? Vamos lá. Os artesãos era formada por pessoas com habilidades em todo o tipo de artesanato. Vejam só. É como se fossem os artífices, né? Alguns trabalhavam em aldeias e produziam artefatos para o comércio local. Veja aí. Já os mais habilidosos eram convocados para trabalhar para o faraó ou para a classe da nobreza. E aí é quando eu faço um parêntese nesses artesãos, porque assim, aquele cara que vai ter mais habilidade com a argamassa, com a pedra, né, que é a rocha, como fazer o faceamento, as abóbadas, como fazer desenho em rocha, como esculpir uma rocha, com certeza esse artesão, ele vai trabalhar para a nobreza e para o faraó. O que aconteceu, por exemplo, nós vamos entrar lá na frente, tá? Terceira unidade. O que aconteceu com Rafael Sancho, por exemplo. O cara que tinha habilidade com a pintura, a Igreja Católica acaba pegando o trabalho dele, pagando para ele, e ele faz pintura, faz escultura, né, para a Igreja Católica. Michelangelo não foi diferente. Leonardo da Vinci não foi diferente. Então, são pessoas que desenvolveram uma habilidade.
tá? Brasil, não vou muito longe, Brasil, o Aleijadinho, Antônio Francisco Lisboa, o cara que esculpiu várias artes sacras ali em Congonhas, em Minas Gerais, né? O barroco brasileiro é voltado para o Aleijadinho. E aí você observa a riqueza, quando você pega um artesão desse e você descobre que ele é muito habilidoso, nossa, ninguém vai querer soltar. Aqui em Porto Velho, por exemplo, aqui em Porto Velho, no estado de Rondônia, uma das mais antigas artistas plásticas de Rondônia é a Rita Queiroz, que tem as suas obras aí na própria Igreja Católica, a Sagrado Coração de Jesus, né, pinturas de renome internacional, e assim deixou um marco na história. Hoje nós temos um atual artista plástico que está se destacando, é o Bruno Souza, o cara também que faz escultura, que faz pinturas, né? Tudo isso que foi aprender. Aonde o Bruno foi aprender? Foi aprender tudo isso no berço da cultura propriamente dito, na Itália. E aí veio para Porto Velho e está com o seu trabalho aí. Então, assim, o artesão, que é o artífice, é o cara que tem esse domínio com o desenho, com a pintura, e trabalhava para a nobreza e para o faraó, tá bom? Seguimos em frente. O próximo, o penúltimo, são os camponeses. E quem era essa classe? Essa classe de camponeses era formada pela maior parte dos antigos egípcios. Olha aí. E quem eram esses antigos egípcios, professor? Eram pessoas que trabalhavam nas lavouras, viu? A fim de gerar todo um sustento necessário para ele e para sua família. Certo? Camponeses. Eles ficavam com uma parte do que era cultivado nas terras do faraó, por exemplo, mas a grande maioria arrecadada permanecia com os donos da terra. Nesse caso, poderia ser ou a nobreza ou o faraó. Basicamente, senhores, é o que vocês vão... Eu posso até arriscar aqui uma breve comparação. Quando nós chegarmos lá na Idade Média, na Alta Idade Média, vocês verão o papel do senhor feudal, que é o senhor sucerano, e o papel do camponês, que alguns vão se tornar vassalos. Então, alguns desses vassalos vão produzir a terra do senhor feudal, mas para ele poder pagar o uso da terra, ele paga com os grãos que ele irá fazer a colheita, tá bom? Não é diferente. Aí com os egípcios, os camponeses acabavam plantando nas terras da nobreza ou do faraó, e a forma de pagamento era o quê? Era com grãos. Pagava com grãos. Tipo, eu plantei ali um milho, eu colhi 50 sacas de milho. 25 era para a nobreza e 25 era para a minha família. Entendeu como é que é? Vamos lá. Na sequência, por último, eu tenho os escravos. E quem eram os escravos? Observe que eles eram a base da sociedade. Estudiosos divergem quanto, olha só, a existência dessa classe no Antigo Egito. Mas, professor, ouve, senhores, o que nós estamos falando aqui é o escravo de guerra. Esse escravo de guerra, no qual estamos mencionando, não é aquele escravo negro, né, vindo da África, mas era o escravo combatente de guerra, que quando eles eram dominados, se transformava, então, em escravo de uma outra sociedade, de combate, né? Mas o que se tem de mais concreto é que os escravos, eles eram pessoas capturadas em guerra e serviam como mão de obra. Eu acabei de mencionar para vocês aqui. É o escravo capturado em conflito, em guerra. Era uma minoria, é sabido disso, né? Já que em toda a história egípcia, poucas foram as guerras em comparação às outras civilizações. Aí abriu um parêntese, né? Quando se fala na civilização egípcia quase não teve guerra, mas as poucas guerras que tiveram, houve
esses que irão se tornar prisioneiros e vão trabalhar para o faraó ou então para a nobreza. Diga-se de passagem, prisioneiro de guerra é o termo escravo para os egípcios. Fechou? Olha lá. Na sequência, eu tenho aqui a pirâmide de Gizé. Não é Gisele não, tá? É a pirâmide de Gizé. Vejam, devido à grandiosidade e à complexidade da construção, as pirâmides do Planalto de Gizé, ou Giza, são consideradas as mais belas e misteriosas pirâmides que se tem notícia no mundo. E toda e qualquer pessoa gostaria de visitar o Egito, porque o Egito, quando você chega lá no Cairo, né, e você olha na imensidão, no horizonte, bem longe, você já consegue enxergar as pirâmides. Professor, você já foi no Egito? Não, eu só li a respeito disso. Eu li de pessoas que já foram, que deram seus depoimentos, muito bonito. Então, assim, e as pirâmides, elas foram criadas elas foram construídas, melhor dizendo, elas foram construídas em uma área só de deserto, que não tinha pedra. Essas rochas, esses blocos de pedras, vieram de muito longe. 20, 30, 40, há quem diga até 50 quilômetros. E essas pedras eram transportadas através de rolete de árvore. Como assim, professor? Você pega uma pedra toda esquadrejada de 1 tonelada. Claro que os egípcios, eles eram fenomenais. Eles faziam a abertura, o caminho para poder passar. Então, se os caras conseguiam desviar o leito do rio Nilo, imagine carregar pedra. Então, se arrumava a terra, colocava, como se fosse, planava a terra, 20, 10, 15, 50 quilômetros, né? E colocava as rochas em cima de rolete de madeira, né? E vinha enrolando até chegar no destino. Mas isso, senhores, levou 5, 10, 15, o tempo que foi construída as pirâmides. Então, e geralmente a pirâmide era construída durante todo o reinado daquele faraó, daquele rei. Assim que ele morresse, aí eles concluíram a pirâmide. Por isso que vocês vão encontrar algumas pirâmides chatadas nas suas pontas e pirâmides pontiagudas ou pirâmides de degraus. Tá? Então, alguns modelos vocês encontrarão, tá bom? Que essa pirâmide achatada, muitos falam, é um zigurátio. Não, zigurátio tem outra função, tá bom? Mas achatada porque eles terminaram ali quando o faraó teve que morrer. Olha lá. Joga nessa tela. Observe também, aqui eu tenho as 3 maiores pirâmides do Egito, não é do mundo não, tá? Porque a maior pirâmide do mundo se encontra na China. É de um imperador chinês. É um montoeiro de barro que tu não tem noção de tão alto, é a maior do mundo. Essa daqui é do Egito. Então, eu tenho o Kéops, que é a maior de todas, a Khafre, Kéops, Khafre e Miquerino. Kéops, Khafre e Miquerino, tá? Que são parentes entre si. Professor, e essas outras pirâmides é o quê? São de nobres, tá? Aqui do lado. Nós temos aí no Egito para mais de 1000 pirâmides pequenas, mas as 3 maiores são essa daqui, ó. Aí você vê de longe. Aluno, são milhões de blocos de pedra. Agora você vai ver comigo como é que a formação dessa pirâmide por dentro. Olha só que interessante. Tá? Eu não sei se eu consigo aumentar, mas vamos ver aqui. Não consigo. As pirâmides egípcias foram construídas para serem o descanso final do faraó, ou dos seus faraós. Esse tipo de estrutura apareceu em diversas localidades ao longo da história. Olha só a pirâmide por dentro. Existe uma escada. Isso daqui, aluno, é tudo
pequeno. Ó, Câmara do Rei, aí eu tenho os compartimentos, eu tenho aqui a Câmara da Rainha, viu aí? Eu tenho aqui um poço, que possivelmente esse poço, a Câmara Subterrânea, onde se faz aqui a última viagem do faraó, eles constroem uma barca, né? E aí coloca o sarcófago em cima dessa barca. Essa barca, ela vem, adentra, e depois ela é guardada aqui dentro dessa barca, e o sarcófago vai para uma outra região. Tanto é que em escavações encontraram algumas barcas dentro das pirâmides. O vestíbulo, né? E a entrada. E geralmente, senhores, a entrada, eu vou botar aqui, ó. Geralmente a entrada é numa parte aqui em cima da pirâmide. Não é embaixo aqui, não. Pode observar. É um esconderijo para as pessoas não perturbarem o sono do faraó. Eu falei, vocês querem interessante? Vamos avançar. Olha lá. No outro ângulo, eu tenho essa imagem. Vejam, o corredor descendente, né, para baixo. Eu tenho aqui a entrada, bem aqui, ó, onde eu passei. Eu tenho o corredor ascendente e o corredor descendente. O que sobe e o que desce. A grande galeria viria a ser aqui, juntamente com a Câmara da Rainha, viu? A Câmara do Rei ficava aqui embaixo. A Câmara de descarga do peso. Cara, era uma tecnologia fenomenal. A Câmara Subterrânea sempre vai ter. Tá bom? Isso no meio ou sob milhões de blocos de pedra. Tá certo? E tudo isso para dificultar a entrada de invasores e saqueadores. Na quarta dinastia, a grande pirâmide, ou pirâmide de Khufu, em grego, Kelps, foi uma das mais audaciosas construções já feitas no Egito e no mundo. Ela media em forma original 146 metros de altura. E tinha uma base quadrangular de 230 metros. Essa daqui, ó, que vocês estão vendo. Certo? Olha aí a esfinge, que é a cabeça de um faraó com o corpo de um leão. Aluno, bem aqui onde vocês estão vendo, essa parte aqui, o nariz da esfinge, que vocês estão vendo, essa aí foi um tiro de canhão dado por Napoleão Bonaparte. A França saqueou várias múmias dessas pirâmides. A França tem nos seus museus algumas pirâmides, certo? Olha aqui as três oponentes. A sua construção é até hoje um mistério e intriga os mais diversos pesquisadores. Inúmeras teorias sobre como os antigos egípcios as construíram. Surge sempre, mas nenhuma delas foi comprovada até hoje. Na verdade é o seguinte, eu comparo as pirâmides igual a construção do Real Forte da Beira. Para quem não conhece, eu não conhecia há 20 anos atrás, 21 anos atrás, eu ouvi dizer às pessoas que foram os ETs que construíram. Nada a ver. Aí quando você começa a debruçar no assunto, você descobre tudo. A mesma situação é a questão dos egípcios. Tá bom? Veja lá. Continua. Pirâmide de Khéfre e Miquerinos. Ao lado da grande pirâmide existe outras duas grandes proporções, que é a pirâmide de Khéfre, filho de Kelps, que tem por base 215 metros e meio. Perdão, 214 metros e meio e 143 metros de altura. E a pirâmide de Miquerinos, filho de Khéfre, olha aí, é a menor das três pirâmides, medindo 65 metros de altura por 105 metros de base. Fechou? Aí eu trago para vocês a especificidade de cada pirâmide, o tamanho, a base e quem é quem na história. Tá bom? Então, Khéfre é filho de Kelps. Miquerino
é filho de Quefre. Tá bom? Avançamos. Olha lá. Vejam vocês essa pirâmide. Observe aqui que dava para escalar, né? Bloco mais bloco. Eu quero que você também observe essa parte de baixo aqui, ó, da rocha, ela é muito mais embranquiçada, né? E aqui vocês estão observando, no lado, trabalhadores, arqueólogos trabalhando em cima disso. Vejamos. E a esfinge de Gizé? A grande esfinge, ela foi construída ao lado da grande pirâmide de Gizé, no Egito, por volta da quarta dinastia. Ou seja, 2.723 anos antes de Cristo, até 2.503 anos antes de Cristo. Sua enorme cabeça copia os traços do faraó. Quem é o faraó? Quefre. Ou, possivelmente, do seu irmão, o faraó Degedefré, né? Com o seu turbante real. Possivelmente é de Quefre ou de Degedefré. Tá bom? Observe aí a gigantesca que é a esfinge. Lembra do nariz que eu falei? Napoleão tentando destruir. Professor, mas isso é uma coisa absurda. É. Vocês imaginem o tempo que foi para poder construir isso. Observe aqui as patas do leão, o corpo de leão, o turbante e o rosto do faraó. É uma coisa muito mística. Você viaja. Para os egípcios, a figura do leão era tida como um guardião dos lugares sagrados e do subterrâneo de leste a oeste, assumindo as características de um protetor unido ao corpo do Deus Sol, que para eles é o Deus Atum. Eu protejo a capela do teu túmulo, eu guardo tua câmara mortuária, eu mantenho afastado os intrusos, eu jogo os inimigos no chão e suas armas com eles. Eu expulso o perverso da capela do sepulcro. Eu destruo os teus adversários em seus esconderijos, bloqueando-os para que não possam mais sair. É por isso que quando você assiste o filme A Múmia ou O Retorno da Múmia, você pira, né? Porque o filme, ele acaba te chamando a atenção. Porque quando os intrusos, os saqueadores de túmulos, os ladrões, saqueadores, vão lá para querer pegar os pertences do faraó, porque existe uma câmara mortuária, a sala onde tem todos os pertences, colares, coroa, roupa, tudo que ele usou em vida, que são preciosos, está guardado nessa sala. Aí muitos, quando vão lá para poder saquear e fazer dinheiro nisso, acaba descobrindo o local, porque eles falam assim, quando foi descoberto o túmulo de Tutankhamon, nossa, só a máscara mortuária de Tutankhamon, uma coisa fantástica, é de encher os olhos. Então isso no mercado negro daria muito dinheiro, mas a questão da história sumiria por esse egoísmo, né? Então, por isso que se tem, não perturbe o sono eterno do faraó. Em documentos falam que eu tenho ali o túmulo e aí acabo colocando algum tipo de objeto, de inseto ou algo que se torna em fungo, e quando a pessoa mexe na tampa, ele inala aquele fungo e acaba morrendo. E eu vou entrar nessa história mais lá na frente, porque agora eu deixo vocês com a revisão. Daqui a pouco eu estou voltando para fazer a revisão e logo depois também a atividade. Eu sabia que era um assunto muito interessante, porque a história do Egito sempre é brilhante, tá bom? Até daqui a pouco. Tchau, tchau.